Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos de pé. Louvor seja dado ao Senhor, neste momento levando o nosso pensamento cativo ao trono da graça de Deus. Pedimos direcionamento, pedimos paz que excede todo entendimento, força, coragem para vencer o dia mau. Agradeço, Senhor, por cada vida, cada filho teu que se faz presente neste momento, neste pouquíssimo momento que nós temos para encorajar, para fortalecer, para dizer que a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Ti. O Senhor nos sonda. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Obrigado, Pai, por todos os dias me encher de sabedoria. A Sua sabedoria que vem do alto, que é pura, que é pacífica. O Senhor nos ensina a pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E aqui estamos, nessa experiência humana, para aprender neste dia coisas que vêm do alto. Sendo cheios da Tua graça, do Teu amor ágape, não olhando a falha do meu irmão, nem preso às coisas do mundo. Vamos adiante, ajudando uns aos outros. E assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento para as boas práticas. Eclesiastes 9, o verso, eu vou ler o 10, o 11 e o 12. Aqui o sábio Salomão está falando do valor da vida. É um paradoxo. O valor e o paradoxo do saber. Só que no 10 é o final do que ele diz assim, lá no subtítulo: o fim de toda a vida é o mesmo. E aqui vamos aprender. Ensina-nos, Pai. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Porque na morte, na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O sábio Salomão está nos ensinando que devemos aproveitar a vida, não perder tempo com coisas infrutíferas. Diariamente, ao nos encontrarmos aqui através desse áudio, através desse canal, eu sempre massifico, essas coisas. Não perca tempo, valorize a vida. Por quê? Nós temos que estar sendo exercitados naquilo que possa se dizer que mexe com a gente, sabe? Que nos faz perder a razão, que nos tira do foco. Então, quanto mais você exercita, mais você se capacita. E aí ele vem dizendo o valor e o paradoxo do saber. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Lá na carta aos Coríntios, Paulo diz assim: nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa,
Ele vai perguntar: quem é mais importante? O que planta ou o que rega? Ele está falando dele e de Apolo. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E esse crescimento dentro das áreas da vida nossa, né? É para quê? Para que a gente venha crescer, edificar aquilo e compartilhar e propagar. Você vê que ele diz que o valor e o paradoxo do saber. Porque o paradoxo é uma coisa que não tem coerência, é incerteza, é contraditório. Porque o fim, para mim, para você, para qualquer pessoa nesse planeta, é a mesma coisa. Por isso que a gente luta de forma que eu digo querer passar por cima, querer trapacear. Não, eu vou fazer. Não. Qual é o fim disso aí que você vai fazer, meu amado? Me diga aí. Não importa. Eu não vou sair como um bobo, como uma boba. Sim, mas qual é o fim? Qual é o gozo, qual é o prazer? Você correr atrás dos seus direitos dentro da lei é correto. Você tem que lutar mesmo porque é seu. Mas coisas que são sem coerência, é um paradoxo. O valor e o saber. E ele vai dizer assim, que também o homem não sabe o seu tempo. Olha aí. Olha como a Bíblia responde. Assim como os peixes que se pescam com uma rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, na perca de tempo, quando cai de repente sobre eles. Ou seja, aqui está a vida. E vem um diagnóstico de um médico dizendo que eu preciso me cuidar nesse exato momento. O que eu preciso estudar para que eu venha obter os recursos que eu quero para a vida e para minha família. E aí eu fico postergando. E quando vem a conta, assim se lançam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Não usou da sabedoria que foi propagada neste canal. Aqui também tem uma situação que você pode extrair sobre o valor, o verdadeiro valor. Porque logo abaixo, ele conta que houve numa pequena cidade que havia poucos homens. E veio contra eles um grande rei. E cercou, essa cidade, levantou contra eles. E nessa cidade tinha um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Mas ninguém se lembrava daquele pobre homem. Aí ele vai dizer que melhor é a sabedoria do que a força. Quando você está no embate no seu trabalho, você usa a força, você perde a razão porque você está discutindo naquele que não tem a sabedoria que você exerceu nesta manhã aqui na reflexão matinal. Quando você, no relacionamento, usa a força e o outro usa a sabedoria, ou vice-versa, o homem ou a mulher o homem, ou o amigo, qualquer coisa que seja, você perde. Por que você perde? Porque eu perguntei aqui no começo, qual é o fim dessa discussão? Não importa. Então pronto, você vai com a tua força e depois você fica se perguntando por que aconteceu, ou as coisas aconteceram, ou se vinha a acontecer algo triste, que muitas vezes uma discussão, tem discussões que acabam em violência, a violência gera autoridades, que vai gerar prisões, que muitas vezes é vergonha na vizinhança e até a morte. Ele vai dizer, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. A gente sabe. Jesus mostra que ele veio para os seus e os seus não receberam.
Os próprios que ministravam, que pregavam aquela palavra, olhavam ele de cima para baixo. Quem é este aí? Filho de carpinteiro? Filho de Maria? Ou seja, o que o sábio tinha? O sábio era pobre. Significa que a sabedoria só está no pobre? Não, meu amado. Não. Não podemos generalizar nem dizer que está só no pobre. Mas ele está usando aqui que quando você tem, ou seja, riquezas, tudo, que o fim é o mesmo, ele vai dizer aqui, para todos, até para o sábio, para todos. Mas em vida, o que é que você... e aqui eu vou morrer mesmo? Eu tenho que viver assim, tombando, viver assim, errando, passando vergonha? Não, eu vou melhorar amanhã, depois, eu vou procurar um profissional da área, mas cadê as práticas? E aí diz, sonda-me, Pai. Estou aqui, Senhor. Ele vai dizer, eu estou aqui também. A minha palavra está aí. Ela vela para cumprir. Faça por onde? Ouça-me. Vocês conhecem a parábola do Senhor da vinha? Ele chama as pessoas para trabalhar e ele dá a porção a cada um. A mesma coisa. E os que trabalharam primeiro murmuram. E ele diz assim, ele faz aquela comparação que ele diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E muitas vezes, eu vou usar aqui quem estava falando essa palavra aí, velho? É Sandro. Mas Sandro de onde? Sandro, rapaz. Nosso amigo aqui. Ah, não. Tem quantos seguidores aí? Não, tem 518. Não, pô. Fulano lá, velho. É melhor. Fulano, cicrano, tem 2 milhões. Observe, tá todo mundo lá. Mas analise. Eu estou usando aqui a minha pessoa, mas em todas as áreas é assim. Não significa que lá que tem 2 milhões não tenha a sabedoria que vem de Deus. Tem. Louvado seja Deus. Mas, meu amigo, na realidade da vida, na verdade que a gente muitas vezes não quer encarar, não há, meu amado. Onde tem muito burburinho, muita coisa. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. O rei veio aqui, como disse o sábio Salomão, a cidade pequena. E quem salvou a cidade? O sábio, o pobre sábio. E mesmo assim ele foi esquecido. Tem inúmeros relatos de Jesus que o povo não estava nem aí para ele. E se fosse nos dias de hoje, aconteceria a mesma coisa. Infelizmente, não era para ser assim. Mas nós somos presos, nesse paradoxo. O valor e o paradoxo do saber. Ficamos presos. Eu vou naquela igreja ali. Tá vazia, meu filho. Ali não tem Deus. Eu vou na igreja que tá cheia. Você acha que eu vou na casa de fulano? Eu vou na casa do outro fulano lá, rapaz, que ele mora ali, tem piscina, tem tudo, dá pra lá. 8 carros, 9 carros. Volto a dizer, não significa que não tenha. Mas é muito difícil. Por quê? Porque a gente dá vazão mais à força do que à sabedoria. Entendeu? Essa natureza humana te derruba facinho, Sandro. Eu sei, meu pai. Sei, pai. Te derruba facinho, João, Maria, Carlos. Te derruba facinho e você é pego pelo que você vê. O homem vê a aparência e o Pai sonda os corações. Bom final de semana para todos vocês. Que a graça, este amor genuíno do Pai esteja brotando na vida de vocês. A força é preciso nos momentos certos, mas usa a sabedoria do pobre lá. Do pobre, como foi dito aqui ao Salomão. Usa a sabedoria. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Forte abraço. Graça e paz.